Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 24 de março, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar o segundo livro de Samuel, né? Ontem mencionei que no original era um livro só, mas com o decorrer do tempo houve aí, né, essa separação do primeiro livro e o segundo livro. Como vocês viram, Samuel morreu ainda lá no primeiro livro, né? E aí você deve ter perguntando, então quem foi o escritor que colaborou aí, né, na escritura aí desse segundo momento do livro de Samuel? Então, nós temos que foi atribuído ao profeta Natã e a Gade, né? A conclusão aí dos textos que iniciou com Samuel. Então, nós temos uma parte, né, do primeiro livro ainda de Samuel, que foi concluído por eles. E depois a segunda parte agora, né, do livro de Samuel. Lembrando que a primeira parte foi justamente a transição do período dos juízes, né, para a monarquia. Então Israel não sabia e queria muito rei, porque via as outras nações com seus respectivos reis, né? Então, o livro de Samuel, ele é marcado por isso, o início da monarquia de Israel, a escolha do primeiro rei, o que isso significaria na prática para o povo. E o povo foi alertado por Deus, né? Quais seriam as obrigações, né? Direitos e deveres numa monarquia. E aí nós tivemos o primeiro rei de Israel, Saul, infelizmente, né? A sua ascensão e a sua decadência. E nós tivemos, né? No último capítulo do 1 Samuel, a morte de Saul, rei de Israel, e também dos seus filhos, né? Então, como nós tivemos ainda no primeiro livro, a unção, né, sobre a casa de Jessé recaindo sobre Davi, e agora efetivamente nós vamos ver o início, né, da transição aqui do reinado de Davi. Então, Davi recebe a notícia da derrota, né, e consequentemente da morte de Saul. Isso foi trazido por um jovem amalequita, isso que diz logo no versículo 1. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já dos dias de Ziclage, sucedeu que ao terceiro dia apareceu no arraial de Saul um homem com vestes rotas, terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, inclinou-se e lançou-se em terra, né? Em reverência, em reconhecimento. E perguntou Davi, de onde vens? Ele respondeu, fugi lá do arraial de Israel. E aí nós podemos ver que Davi perguntou de onde ele vinha, e aí disse-lhe Davi, como foi lá isso? E conta-me. E ele respondeu, o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatã, o seu filho. E disse Davi ao moço que dava as novas, como sabe tu que Saul e Jonatã, seu filho, estão mortos? Então disse o moço, né, portador da notícia, eu cheguei por uma casa na montanha de Giboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam ele, e olhando ele para trás, viu-me, chamou-me, e eu lhe disse, eis-me aqui. E ele me perguntou, quem és tu? E eu respondi, eu sou uma malequita. Então ele me disse, arremate-te contra mim e mata-me, porque me sinto vencido de cãibras, mas o tino se acha ainda todo em mim, né? Atravessei-me, pois, sobre ele e matei, porque sabia que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que jazia sobre a cabeça, o bracelete, e os trouxe até o meu senhor, né? Então ele reconhece ali a figura de Davi, né?
como uma autoridade. E aí nós vamos ver que qual foi a reação de imediato de Davi? Prantear e chorar. Rasgou as vestes, como era costume daquela época, e assim todos os homens fizeram, igualmente Davi fez, né? Prantearam, choraram, jejuaram, né? Por Davi, por Jonathan, né? Pelo povo. Então, perguntou Davi ao moço portador da notícia. E aí Davi vai buscar detalhe, né? De onde és? Sou filho de um homem estrangeiro amalequita, disse-lhe Davi. Como não temeste estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos moços e disse, vai e lança-te sobre este homem. E ele o feriu, de sorte que ele morreu. E disse Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, matei o ungido do Senhor. E aí agora, nesse segundo momento, Davi vai fazer um lamento sobre a vida de Saul e sobre Jonathan. E aí ele vai prantear a Saul e a Jonathan, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado a todos os filhos de Judá o hino do arco, o qual está escrito no livro dos justos. E é isso aqui. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os altos, como caíram os valentes. Não o noticies em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegre as filhas dos filisteus e nem salte de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Giboa, não caia sobre nós o teu orvalho, nem chuva, nem faça aí campos que produzam oferta, pois neles foram profanados o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Seu sangue dos feridos, a cordura dos valentes, nunca a recolheu o arco de Jonathan, nem voltou vazia a espada de Saul. E aí ele continua, né? Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Então, não é novidade para nós essa declaração e esse lamento a respeito da vida, né, de Jonatas, porque eles tinham um amor fraternal, um amor de irmãos, uma amizade, eles já tinham feito aliança de proteção, não só de um para com o outro, mas das suas descendências, né? E muitas vezes é interpretado esse texto, né, outros textos aqui de aliança de Davi e Jonathan de uma forma errônea, de uma forma pervertida, não é? Mas nós podemos ver aqui claramente como era o elo forte entre esses dois guerreiros, né? Entre esses dois homens. Depois disso, consultou Davi, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? E respondeu o Senhor, sobe? Perguntou Davi, para onde subirei? E respondeu o Senhor, para Esbrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoá, a Jezerita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita, né? Então, lá em 1 Samuel 25:42, Davi toma Abigail por sua esposa. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na aldeia de Esbom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes, bendito do Senhor sejais, vós, por esta humanidade para com o vosso Senhor e para com a casa de Davi, de Saul, pois o sepultaste. Agora, pois,
use convosco de misericórdia e fidelidade, e eu vos compensarei este bem que fizeste. Agora, pois, sejais fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram sobre rei. E aí Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o fez passar em Manaim, né? Então aqui a gente vê uma artimanha de Abner para preservar o trono de Saul, né? Porque, com certeza, né, ele não teria lugar dentro do reinado de Davi, né? Então, da idade de 40 anos, era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos somente a casa de Judá seguiu Davi, né? O tempo que Davi reinou em Esbom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses, né? Então, nós estamos vendo aqui apenas, né, Judá, que a capital era Jerusalém, seguir aqui, né, a figura de Davi. Então, nós vamos ter aqui, né, uma divisão, o reino sul, representado aqui por Judá, e o reino norte, com 10 tribos, né, onde a capital era Samaria, aqui vai continuar ainda com a casa de Saul. Mas você vai ver no decorrer da nossa leitura, né, Davi ganhando aí maior prestígio e maior território. E aí nós vamos ver que saiu Abner, filho de Ner, com homens de Isbosete, filho de Saul, a Manaim, Gibeá. Saíram também Joabe, filho de Jeruia, e os homens de Davi, e se encontraram um com os outros perto do açude de Gibeá, para esses lados de cá do açude e aqueles do lado de lá. E disse Abner a Joabe: levante-se os moços e batam-se diante de nós. E respondeu Joabe: levanta-se. Então levantaram, avançaram em igual número 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu a espada no lado e caíram juntamente. Donde se chamou aquele lugar Campo de Espada, que está junto de Gibeão. Seguiu-se crua a peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. E aí nós vamos ver uma triste ocorrência, é quando Abner aí, né, vai e mata Azael. Olha que interessante. Estavam ali os 3 filhos de Jeruia, Joabe, Abisai e Azael. Lembrando que Joabe era o capitão, né, da guarda ali de Davi, né, o capitão Joabe. Então, nós vamos ver que Azael era ligeiro de pés como uma gazela selvagem. Israel perseguiu quem? Abner, que era capitão do exército de Saul. Então nós estamos tendo aqui 2 capitães, né? Uma briga de gente grande. E aí nós vamos ver que Azael, que era muito rápido, né, saiu ali do exército de Joabe, vai perseguir, no caso, o comandante Abner, né? Então ele perseguia, nessa perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, e Abner olha para trás, reconheceu quem era ele, disse: és tu, Azael? E ele respondeu: eu mesmo. Então disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis se apartar dele, né? Então foi audacioso esse Azael, querendo aqui no caso pegar Abner, né? E Abner tornou a dizer-lhe: desvia-te de trás de mim, porque eu hei de te ferir e dar contigo em terra. E como me avistaria o rosto a rosto com Joabe, o teu irmão? Então nós vamos ver que Abner aqui já tá vendo, né, que ele iria derrotar e ia ser
um empecilho, né? Como ele iria olhar no rosto de Joabe, né? Os dois se conheciam e sabiam da potência um do outro, né? Porém, nós vamos ver que ele se recusa a se desviar, né? E aí nós vamos ver que Abner vai ferir ele no abdômen com a extremidade inferior da espada, que lhe caiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam ao lugar em que Azael caía, morrera e paravam. Porém, né, e aí nós vamos ver Joabe e Abissai perseguiram Abner, pôs-se o sol, quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão, os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, cerrados numa tropa, puseram-se no cume do outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consubirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? E respondeu Joabe: tão certo como vive Deus, que não tiveste falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais Israel e já não pelejaram. E aí Abner e os seus homens marcharam toda aquela noite na planície, né? Passaram pelo Jordão, caminharam toda a manhã e chegaram a Manaim. Joabe deixou de perseguir Abner e, tendo eles ajuntado ao povo, faltava 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém, os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim, dentre os homens de Abner, 360 homens que caíram mortos, né? Então, nós vamos ver que há uma perda muito mais significativa do lado do exército de Saul, né? Do exército de Abner. E aí, levaram Azael, enterraram e sepultaram junto, né, ao seu pai, que estava em Belém, né? E Joabe e os seus homens caminharam toda noite para amanhecer, né, chegando em Esbom. E aí durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia se fortalecendo, porém a casa de Saul ia cada vez mais se enfraquecendo, né? E aí em Hebrom nós vamos ver que nasceram filhos, né, de Davi. O primogênito era Amon, de Ainoá a Jesrita, o segundo Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gessur, e o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias, filho de Abital, e o sexto Itreão, de Eclã, mulher de Davi. Estes nasceram de Davi em Hebrom. E aí Abner vai fazer uma aliança com Davi, havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Abner se fez poderoso na casa de Saul, e teve Saul uma concubina cujo nome era Rispa. Lembra dela? Rispa vai ter um papel muito importante, nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, né? Sobre uma mãe intercessora, uma mãe, né, que se coloca na brecha para preservar a honra dos seus filhos. Mas nós vamos ver que era filha de Aiá. E aí nós vamos ver que Abner vai se deitar, vai coabitar com essa concubina de Saul. Isso vai ser o motivo de Isbosete se separar de Abner, né? Abner fica irado, por quê? Porque Isbosete recrimina a atitude dele, né? E aí nós vamos ver que ele vai se sentir desonrado por Isbosete, por ter honrado sempre a vida de Saul, e agora, né, se sentiu
incriminado. E aí faça Deus, segundo o que lhe parecer, Abner, se como jurou o Senhor, a Davi não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel, sobre Judá, desde Dan até Beceba, né? Então, nós vamos ver que respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo, quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro não me trouxer Mical, filha de Saul. Lembra dela? Foi dado a ele em casamento e depois foi tomado. E aí também enviou Davi mensageiro a Esbocete, filho de Saul, e disse: dai-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcitos dos filisteus. Lembra esse desafio de Saul? Está lá em 1 Samuel 18, 27, né? E aí nós vamos ver que Joabe, ele vai matar Abner, né? Vai ser uma traição terrível, né? E isso vai trazer um repúdio por parte de Davi por essa atitude de Joabe. E nós sabemos que foi realmente uma vingança de Joabe para com Abner diante da morte do irmão dele lá, né? E Davi vai lamentar a morte de Abner aqui no finalzinho do capítulo 3. E nós vamos verificar que no capítulo 9 nós vamos ter a morte de Isbosete, filho de Saul, né? Então nós estamos vendo, né, que aos poucos a casa de Saul vai realmente perecendo, né? E Davi vai ganhando mais força, dia após dia, ampliando o seu reinado. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.